só sambista, né? E a galera das igrejas denominacionais lá, década de 60 e 70. Mas minha mãe era presidente da Mocidade Metodista Livre. Ela falou assim, cara, eu comecei a orar com as pessoas estavam tendo batismo do Espírito Santo, orando em línguas, pessoas eram curadas, ela acabou sendo expulsa da denominação que o meu avô fundou. Cara, por causa disso. Por causa disso. O meu avô sentou com ela e falou assim, ó, seguinte, eu acredito em tudo que você tá fazendo. Só que quando eu disse sim pra fazer parte dessa denominação, eu assinei um termo. Então você não pode fazer isso aqui dentro. Mas eu te abençoo. Vai lá e comece aí um estudo bíblico. Começa aí, daí teve os irmãos lá da comunidade japonesa que abriram lá um espaço, uma família que tinha uma sala grande lá, abriu. Daí começou a vir toda a galera pra lá. E daí começou a explodir esse negócio. Daí em São Paulo, ela falava assim, cara, tinha a nossa reunião que era a maioria dos japoneses. E daí tinha um outro lá perto do Sírio-Libanês, que era o tio Cássio, que eles chamavam. E que hoje é Ministério Cristo Salvo. Assim, cara, e eu ia lá e ficava perguntando pro tio Cássio, tá acontecendo isso? Falei, não, isso aí é de Deus, tal. E me mostrava na Bíblia, tal, é assim, ó, o que aconteceu? Ah, então tá bom. Ela ia lá e na reunião dela via a mesma coisa. Então, quer dizer, são histórias assim que eu cresci. Foram nessas reuniões que o meu pai aparece. Sério? E conheceu minha mãe. Daí eles se conheceram, depois foram namorar, depois casaram. Mas foram nessas reuniões que minha mãe fazia. Entendi. E daí deu início, então, à igreja que até pouco tempo era chamada Igreja Evangélica Monte Sião, que ela fundou através dessas reuniões, a partir dessas reuniões, depois que ela saiu da Metodista Livre. Então, quer dizer, e daí a coisa interessante que você estava falando sobre esse negócio daquelas pessoas que creem que os dons continuaram, que é o nosso caso, os pentecostais, carismáticos, acredito, e alguns pensam que os dons cessaram. Então, eu fui estudar numa universidade cessacionista nos Estados Unidos. Então, eu me formei em psicologia e fui fazer meu mestrado em teologia. Agora, eu fui fazer meu mestrado em teologia debaixo de professores cessacionistas, que eles não acreditavam. Eu era o único carismático pentecostal lá. Mas só que assim, obviamente são senhores, esses professores, muitos deles com mais do que 2 PhDs. Então, assim, pessoas muito maduras. E eu lembro que um deles, ele é um ícone da teologia nos Estados Unidos hoje, o nome dele é Dr. Elmer Towns, foi meu professor. Um dia eu peguei um livro dele, que ele fala sobre jejum. E num dos livros dos capítulos de jejum que ele fala sobre o jejum gerando milagres, né? Então eu fui falar com ele e falei assim, ó, Dr. Towns, depois da aula, tem algumas dúvidas aqui do teu livro, tal, o senhor acredita em milagres, o senhor não acredita, o cara é só esquivando. Daí eu falei assim, daí eu virei aqui assim, o livro do Dr. Towns, bom, só tinha os teólogos carismáticos dando os endossos. Falei, mas ó, Peter Wagner tá dando um endosso pra você, Cindy Jacobs tá dando um endosso pra você, daí comecei, Orty Kendall tava dando endosso pra você. Daí ele falou assim, você é carismático, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu pensei, e por sinal, eu trouxe esse livro pro senhor escrever uma dedicatória pra mim. Daí ele abriu, ele escreveu uma dedicatória, ele falou assim, ó, nós batistas, ele é Batista do Sul, nós batistas conhecemos a Bíblia como ninguém, vocês carismáticos vivem a Bíblia como ninguém. Cara. Assinou. Que maravilhoso. Legal, né, cara? Muito. Então, quer dizer, até hoje, eu não sei, o cara deve ter hoje 90 e poucos anos, ainda é vivo, mas eu não sei se o cara é carismático ou não, se acredita nos dons ou não. E também não importa, né? Importa a trajetória dele, né? E a tua visão sobre o final dos tempos, qual que é? Cara, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar em Jerusalém. Jesus vai reinar. A igreja vai reinar junto com ele. A Jerusalém, cidade ou Jerusalém, o mundo inteiro? Eu creio que Jesus volta em Israel, físico. Tá. E vai estabelecer Nova Jerusalém, desce junto com Jesus. Jesus vem para reinar junto com os cristãos. Agora, eu sei que existem diversas versões. Eu, particularmente, entrei na universidade crendo numa versão, mudei, fui mudando. Hoje eu diria assim que todas as discussões que eu já tive em relação à escatologia, eu acho que traz mais divisão do que união. Porém, uma das coisas que me pauta em tudo isso eu preciso crer em algo que dá um futuro e que não mata o músculo missional. Por quê? Eu acho que muitas vezes quando a gente fala sobre o final dos tempos, como se fosse uma coisa muito iminente. Eu cresci numa época que
não sei se você lembra, talvez você lembre, ou talvez isso ficou só dentro do meio evangélico, uns filmes chamados Deixados para Trás. Sim, claro. Eu li o livro, eu li acho que 2 ou 3 livros da série. Então, aí quer fizeram dizer, o filme. e daí inclusive o pessoal lá na igreja fazia uma brincadeira lá que falou assim, ó, vamos deixar os adolescentes assistindo Deixados para Trás, a gente apaga a luz, daí quando termina o livro, acende a luz e todo mundo se esconde. É. Daí a moleca, tipo, a gente ficou pra trás. É porque tem avião que cai, né? O piloto some e tudo. Daí outro dia meu primo arrebatamento, né? mandou um videozinho lá do menino que fez com o irmãozinho dele, ele deixou a roupa na cama, no sofá, controle do PlayStation, o jogo rodando e um barulho de trombeta. Aí o moleque voltou, cadê meu irmão? Ele foi embora. Aí eu fiquei. Então, quer dizer, o que eu acho que assim, às vezes causa um pânico, cara, que mata o músculo missional. Então, cara, eu vou plantar a igreja pra quê, cara? Eu vou estudar pra quê? Eu vou trabalhar pra quê? Então, eu falo pras pessoas, perguntam, o que você crê? Eu falo, eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio também que Jesus deixa claro que ele não sabe nem o tempo, nem a hora, só o Pai sabe. Eu creio também nos sinais do tempo. Mas se você for para pensar, eu acho que tem muitos sinais que estão acontecendo hoje que talvez não sejam iguais aos que aconteceram no passado, mas a humanidade já passou por crises incríveis, né? Então, que nem, você pega assim na Inglaterra, na época dos irmãos Wesley, de John Wesley, Charles Wesley, eles viveram uma Inglaterra assim totalmente corrompida. Então, assim, degradada. Então, e você vê um avivamento que vem e restaura valores na sociedade. Então, eu temo que às vezes quando a gente fala demais, e não que a gente não deva falar, a gente deve falar até porque isso é bíblico, e a gente deve orar Maranata porque isso é bíblico também. E eu creio na segunda vinda de Cristo, não acho que isso aqui vai ficar tudo bom e de repente isso aqui automaticamente fica num lugar perfeito. Não acredito nisso. Eu acredito que Jesus vai ter que voltar realmente para trazer a restauração plena. Mas eu também creio que o reino de Deus já está aqui. Ele não está aqui na sua plenitude. Então a igreja está num ponto de tensão entre o reino aqui e o reino ainda que está por vir. O reino que está por vir vai vir na sua plenitude na segunda volta de Cristo. Então, nesse ínterim, nós precisamos realmente continuar cumprindo o que a gente chama a grande comissão. Vai fazer discípulos das pessoas, faça discípulo das nações. Por isso que eu não acredito em crente que fica só trancado em igreja como se fosse monastério, ou sala de oração como se fosse monastério. Entendeu? Essa visão monástica, a gente permite vácuo na sociedade. Então a gente precisa ter evangelhos, que nem uma das coisas que me pauta em estudo aqui, Vilela, olha o Brasil, 210 milhões de brasileiros na população, né? 1/3 é evangélico. IBGE vai sair agora, porque não saiu por conta da pandemia, vai sair um novo, vai ser mais do que 1/3. GV publicou um artigo aí recentemente que em 2032 nós seremos 51%. Caramba. Entendeu? Agora, ao passo que quando às vezes eu falo isso publicamente, tem nego que aplaude, fica feliz da vida, eu fico preocupado. Por quê? Como é que você tem um Brasil desse jeito, com 51% de evangélico? A minha pergunta é, que tipo de evangelho que a gente é então? Verdade. Ou que tipo de evangelho que a gente está crendo? Quando se fala tanto de fim do mundo, só se fala do fim do mundo. Vai ter um fim do mundo? Eu acredito na volta de Cristo, é óbvio. Mas será que isso, no grande quadro, ele realmente está sendo mais benéfico ou ele paralisa o jovem? Porque desses 70 milhões evangélicos que nós temos hoje no Brasil, olha que coisa doida. O Brasil é o segundo país que tem mais nenéns no mundo. Nem trabalha, nem estuda. Se for para pensar, de cada 5 jovens brasileiros de 15 a 30 anos de idade, 1 de cada 5 não trabalha nem estuda. Não é nem que só não trabalha ou só não estuda. Não trabalha nem estuda. Então, adiciona a estatística para os evangélicos, não é diferente. Você bota uma juventude evangélica que não está trabalhando, não está estudando, quando deveria estar cumprindo a grande comissão, que é justamente a continuação do mandato cultural de Gênesis 1. Que é o quê? Multiplicar, frutificar. Deus deu pra gente o mundo. Se hoje o mundo tá zoado, é culpa nossa.